Gente, me desculpa, eu tive que fazer um corte no vídeo aqui porque minha filha entrou e eu sei que ele ia fazer barulho e ia atrapalhar a nossa gravação. Então esse vídeo aqui vai ter primeira parte e segunda parte, me perdoe. É, eu achei que eu estava sozinho em casa, mas ela vai trabalhar hoje já um pouco mais tarde. Então, ou seja, me pegou de surpresa e atrapalhou a minha gravação. Eu achei que estava interessante, mas vou ter que dar um corte, fazer o primeiro vídeo e o segundo vídeo, mas eu vou soltar ele mesma hora, né, no YouTube, tá bom? Me desculpem. Para a próxima vez eu vou ver se eu estou realmente sozinho em casa para ninguém atrapalhar minha gravação. Bom, então, continuando, né, sobre o que eu queria falar. Tem muita gente também que vê essa data. Geralmente quando a gente vê uma data no rótulo do vinho, tem muitas pessoas que acham que essa data aqui foi quando esse vinho foi colocado no mercado para vender. E não é isso, gente. Eu sei que é uma coisa irrelevante, uma coisa que não vai. Não, irrelevante em si também, talvez não, porque você vai saber se é um vinho velho ou se é um vinho novo. Mas essa data que está escrita no rótulo do vinho, quando a gente compra, quando você pega o vinho ali para dar uma verificada no que ele está querendo passar de informação para você, aquilo ali é simplesmente a safra que o vinicultor lá, o homem que colhe as uvas, ele colheu a sua produção. Então, ou seja, aquilo ali é o ano que ele colheu essas uvas dele. Não é o ano que o vinho saiu no mercado para vender, tá bom? Então, ou seja, muita gente talvez tinha dúvidas sobre essa coisa, mas é para você saber que aquilo ali é a safra dele, quando ele colheu a uva, e não quando o vinho foi feito, foi jogado no mercado para o cliente comprar. Então, seja, quando você vai comprar um vinho, se você tiver um pouquinho de tempo, pega o vinho na mão, dá uma olhada no rótulo, tem muita informação interessante para você. É, tem o grau alcoólico, tem vinhos que tem escrito a temperatura que você deve degustar o vinho, tem vinhos que está dizendo o frutamento do vinho, quando você está degustando ele, quais são as frutas que você vai sentir, o cheiro dela, né? Então, ou seja, tem muita gente que talvez não presta muita atenção nisso, mas tem muita coisa no aroma do vinho. Como é que fala? Tem couro, tem tabaco, chocolate, é, frutas negras, assim, maduras, frutas negras em compostas, como se fosse geleia. Então, ou seja, o aroma do vinho ele te dá muita coisa, sabe? Cheiro de terra, tem muita coisa que você fala, não, será que tem isso mesmo? Tem, esteja com o olfato bem apurado que você vai sentir muita coisa que o vinho vai mostrar para você. Mas para isso você tem que ter como é que fala assim? Você tem que ter um afinamento, né? Você tem que saber realmente fazer tudo certo, vir na temperatura certa, coisa e tal, para você conseguir notar tudo isso. Não estou falando que um vinho tenha tudo isso, mas tem vinhos que tem isso, tem vinhos que tem aquilo. Mas essas coisas que eu estou falando para você, com certeza, se você vai consumir vinho de agora para frente, se você já consome vinho, se você prestar atenção, você vai saber que o que eu estou falando não é mentira, é simplesmente a mais pura verdade, tá bom? Que mais? Eu tinha uma coisa importante para falar para vocês em relação ao vinho e eu preciso anotar porque não é muita informação, acabo passando sem dar o recado também que eu queria dar. Geralmente quando você compra o vinho tem algumas, como é que se fala assim, você vê no rótulo do vinho aqui, ele tem uma pontuação. Então, seja, isso na verdade é concursos que o vinho participou, que ele recebeu essa nota nesse concurso que ele participou, né? Então, ou seja, sempre quando você for comprar um vinho, presta bastante atenção no rótulo, porque pode ser que, como é que se fala assim, ele vai te ajudar bastante no que você quer comprar. Então, ou seja, geralmente Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec, não é só esse, mas esses assim os vinhos mais densos, os vinhos mais de corpo, geralmente o grau alcoólico deles são 14%. Aí as pessoas falam assim, mas por que esse vinho tem um grau alcoólico de 14%, esse Cabernet Sauvignon aqui é 13%, esse outro aqui é 13,5%. Então sim, a uva quando ela é plantada,
cada uva ela tem uma coisa da origem dela que tem que ser feito de tal maneira, né? Para você ter uma boa safra, porque senão você não vai ter uma boa safra. Cabernet Sauvignon é uma uva que ela demora muito tempo para ser colhida. Então, ou seja, se você plantar ela numa área fria, você vai ter problema com ela, porque ela não vai madurar na época que você vai ter que colher ela, porque senão, ou seja, depende de onde que for plantado, vai nevar, vai esfriar demais, ou seja, você vai estragar a sua parreira todinha de uva e não vai conseguir colher na época que você quer. Então, ou seja, tem uvas que ela precisa de como é que fala assim, de um terreno especial para ela te dar uma boa safra. Então a Cabernet Sauvignon é uma dessas, ela necessita de muito sol, muito, como é que se fala, muito calor para ela amadurecer totalmente na hora que ela for colher. Então, se colher ela não estiver totalmente madura, ela não vai estar totalmente açucarada. Você vai beber um vinho que o teor alcoólico dele vai ser um pouco mais baixo. Então, ou seja, a uva ela plantada, ela amadurece e já está na hora de colher a safra. Então, ou seja, você vai ver ela até por fora, ela vai estar uma meia branquiçada, sabe? Aquilo na verdade é o açúcar da uva. E as pessoas colhem a uva e vai fazer o vinho. Quando eles vão fazer esse vinho, ali ele não pode colocar nada a não ser a uva, sabe? Tem muita gente que fala assim, mas esse aqui tem 14% de álcool, ele tem 13,5%, então significa que alguém colocou mais álcool aqui na produção do vinho. Isso é proibido por lei, não pode fazer. Isso como é que se fala? Implica em legislação, é uma coisa muito... Acontece um problema muito grande. Então, ou seja, o açúcar que está na uva, ele vai se transformar em álcool. Então, ou seja, quanto mais tempo a uva amadurecer no pé, quanto mais como é que fala assim, ela ficar bem certinha na hora de colher, ela vai ter um grau alcoólico maior, porque a uva amadureceu bem, ela pegou todo o açúcar que ela conseguia absorver né, do clima, do local, ela anexou essa uva toda na uva. Então, ou seja, essa uva, quando ela for ser transformada em vinho, esse açúcar da uva é o que vai virar o álcool, tá bom? Não pode colocar nem mais açúcar para o grau alcoólico do vinho subir, e também não pode colocar álcool no vinho, tá bom? Isso é proibido, isso é quebra de legislação, isso não pode se fazer, isso não se faz, tá bom? Então tudo que está aqui dentro realmente é 100% do que a uva está proporcionando pra gente, não pode ter nada mais do que isso. Mas uma coisa que eu queria falar para as pessoas que estão começando a tomar vinho, isso pode ser uma dica assim, bem interessante para você. A pessoa fala assim, eu gostei da Cabernet Sauvignon, mas eu acho ela uma uva forte. Para mim ela é uma uva forte, o vinho dele é 14%, o grau alcoólico, eu gosto do gosto, mas assim, para mim é um vinho forte, eu não consegui ainda me adequar ao Cabernet Sauvignon, ao Shiraz, alguma coisa assim. Então, gente, eu tenho uma dica muito show para você. Existe esse vinho aqui, que ele é chamado de vinho varietal. Esse vinho ele é 100% de uma única uva. Ele é 100% Cabernet Sauvignon. Mas você vai ficar feliz com o que eu vou falar. Existe um tal de vinho do corte. O que é vinho do corte? Como vinho do corte? Então, esse vinho do corte nada mais é que a pessoa, o enólogo, no caso, né, o dono da vinícola pede para o enólogo, ele pede para fazer um vinho de corte. Então, ou seja, esse vinho de corte, ele não vai ter simplesmente uma uva só na composição dele. Ele vai ter 2 uvas ou 3 uvas na composição do vinho de corte. Ou seja, você vai comprar um vinho que está escrito Cabernet Sauvignon, mais Carmenere, mais Merlot. Entendeu? Então, ou seja, quando for fazer um vinho de corte, a proporção de uma uva ela vai ser maior que as outras duas. Vamos dizer que eu vou fazer um vinho de corte usando a Cabernet Sauvignon como a uva principal. Então, ou seja, essa aqui vai ter 50% Cabernet Sauvignon, outro vai ter 20, 30 ou 25, 25. Entendeu? Então, ou seja, eu vou fazer um vinho de corte, mas esse aqui vai ser de Shiraz. Tem as uvas que combinam para fazer o vinho de corte. Não estou falando que seja essa não combina com aquela, ou aquela não combina com essa. Não estou falando isso. Estou falando que, um exemplo, né? Eu vou usar um vinho de corte, mas a maioria da uva que vai estar dentro dessa garrafa, ela vai ser a Shiraz. Então, ou seja,
60% vai ser Shiraz, 20% vai ser Cabernet e 20% Merlot ou qualquer outra uva que o enólogo conseguir ter um acerto bom entre elas, uma aceitação entre elas, entendeu? Então, ou seja, o enólogo sabe qual a uva que combina com qual uva para fazer um vinho de corte. Então, para vocês que quer tomar um vinho assim, um vinho delicioso, porque o vinho de corte ele é um vinho afinado, gente. Ele sabe, essa coisa do tanino, essa coisa da acidez é extremamente macio. Principalmente se você comprar um vinho de corte da França, de Bordeaux. Bordeaux sabe, para fazer vinho de corte os caras é número um, mano. O vinho de corte deles é fantástico, cara. Semana retrasada eu acho que eu bebi um vinho de corte. Na verdade eu comprei o vinho, assim, gostei porque era de Bordeaux e coisa e tal, e nem olhei muito bem o rótulo. Mas eu tomei esse vinho e alguma coisa assim me despertou alguma coisa assim. Falei, não, mano, que vinho chique, né, mano? Que vinho bom. Não era tão caro, mas sabe aquele vinho que não tem nada para falar de errado dele? Cor, cheiro, gosto, perfeito, sabe? Então, ou seja, aí depois que eu comecei a olhar o rótulo que eu vi que era um vinho de corte. Eu acho que ele não tinha 3 uvas não, ele tinha 2 uvas. Mas era um vinho de corte, ou seja, para vocês que ainda pode ser que não tenha nem ouvido falar em vinho de corte, você quer beber um Cabernet Sauvignon, mas acha ele muito forte, coisa e tal, pode ser que você consiga comprar um vinho de corte. Se você comprar um vinho de corte, você vai tomar o Cabernet Sauvignon, mas ele não vai ser 100% Cabernet Sauvignon, vai ser uma coisa mais delicada, uma coisa mais sutil, uma coisa que pode ser que combine mais com o seu paladar. E eu também nunca, não é que nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar de vinho de corte, mas nunca procurei para comprar. Mas eu comprei, cara, adorei, mano, que vinho maravilhoso. Então, se vocês forem comprar vinho e tem essa curiosidade de experimentar um vinho de corte, compra para vocês verem. Eu tomei um de Bordeaux, né? Pode ser que na França, né? Pode ser que vocês comprem um vinho de corte aí onde vocês estão, no, sei lá, até da Argentina, do Chile, ou do Brasil mesmo, ou na Europa, não sei onde vocês estão, né? Porque o vídeo é uma coisa que solta pro mundo, a gente não sabe quem é que vai ver e como vai ver, né? Então, mas se você quiser experimentar o vinho de corte, experimenta o vinho de corte que eu acho que você não vai se arrepender. Como eu não me arrependi, vinho muito bom, muito gostoso mesmo. Bom, gente, esse vídeo aqui, minha filha entrou, né, então vai ser um complemento do primeiro. Só queria gravar um, mas eu vou ter que fazer 2, né, até eu aprender a fazer as coisas que precisa fazer no computador para não cometer esses erros outra vez, tá bom? Mas foi bom porque eu tive mais tempo para falar alguma coisa que eu queria falar, mas tem muita coisa para falar ainda, ou seja, eu tenho que daqui a pouco tenho que subir pro segundo andar para dormir, porque essa semana eu vou ter que trabalhar à noite. Então, ou seja, eu vou tomar um golinho de vinho para dar uma relaxada e vou dormir bem gostosinho, beleza? Então, gente, obrigado por tudo até agora, por vocês me assistirem, por tudo, pela recíproca troca de informações que a gente vai conseguir fazer de agora para frente. Quem sabe, logo logo vou fazer mais vídeo. Então, seja, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser do Malbec argentino. Eu não comprei o vinho ainda. Eu preciso ir nas lojas específicas para comprar o vinho, que eu quero comprar o Malbec argentino, mas eu não quero comprar qualquer Malbec, né? Diz que Mendoza, Maipo, né, no Chile, Mendoza na Argentina, são os ícones, né, das vinícolas dessa região, né? Então, ou seja, eu quero escolher um Malbec de Mendoza, porque ele também é um vinho de corpo, né? Um vinho meio, como é que se fala assim, meio de personalidade, né? Combina muito com churrasco, carne vermelha, assim, né? E esses vinhos Shiraz, o Cabernet Sauvignon também combina muito com isso, né? Então, ou seja, a gente vai tomar 3 vinhos fortes, encorpados, com, como é que fala, teor alcoólico elevado, acidez, tanino forte. E depois a gente vai mudar para um branco, Chardonnay. Também não comprei ainda, vamos ver, né? Diz que na Europa tem um Chardonnay bom aí, não sei ainda o que eu vou comprar. E depois a gente vai tomar um espumante. Espumante é um vinho especial, muito alegre, muito cheio de bolinhas, né? As mulheres adoram muito. Eu também, em particular, gosto bastante, né? É um vinho muito, muito gostoso de se beber, né? Então, ou seja, depois desse vai vir o Malbec da Argentina. Depois do Malbec a gente vai tomar uns 2 brancos para as pessoas falarem, pô, mas só toma vinho vermelho, mano? Não, para com isso, vamos tomar vinho branco também. Eu falo assim, não, aqui a gente toma de tudo, até vinho com gosto de gasolina, não, com aroma de gasolina. Beleza? Então vamos abrir o vinho
e ver como é que fala assim, o que ele vai mostrar pra gente, né? O que ele vai falar assim, tô aqui, gente, eu sou bom também. Vamos me tomar porque vocês vão se surpreender, tá bom? Eu particularmente esses vinhos que tem essas tampas aqui, eu fico meio com medo de machucar a mão, né? Mas a gente tem que fazer o sacrifício, né? Para tomar o vinho a gente tem que abrir, né? Eu queria deixar aberto antes, né? Pra não ficar perdendo tempo no vídeo, mas, ou seja, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito para as pessoas não ter credibilidade no que a gente faz, né? Então, ou seja, a gente tem que fazer a coisa certinha para não ter, como é que fala assim, sombra de dúvida sobre o que a gente tá fazendo, né? Então, o vinho deve ser bom, porque para abrir até é difícil. Vamos tomar você e ver se as notas você vai dar, cor, cheiro, aroma, tudo, né? Bom, eu particularmente adoro muito vinho argentino, vinho chileno. Bom, é difícil vinho que eu não goste, né? Mas eu particularmente eu gosto bastante desses vinhos que a gente encontra assim bastante no Brasil, né? Quando eu comecei a tomar vinho, eu estava no Brasil ainda. Então eu tomava bastante um vinho argentino com o nome de Trapiche. Aqui no Japão não tem, mas faz tempo que eu não compro ele, né? Mas logo logo a gente compra mais vinhos aí, a gente vai experimentar vinhos do mundo inteiro. Aí vamos ver como é que fala assim, aquele vinho que a gente, como é que se fala, que a gente se se adequa mais a ele, né? Abriu. Na rua ele tá escrito que é vinho do Chile, né? Tem um mapinha aqui, acho que da região, de onde que ele foi feito. E vamos pro vinho, né? Fechar isso aqui pra gente não se machucar, porque esses negócios é fácil se machucar. Só eu abrir a garrafa, minha boca começa a salivar. Vamos pro bichão. Ele não é um vinho muito novinho, não. É um vinho já que, bom, também para ser grande reserva ele tem que ter ele tem que ter como é que se fala assim, ele tem que ter uma época já, né? Já tem que ter uma idadezinha, né? O vinho ele parece um pouco, como é que se fala assim, um pouco barricado, né? Deve ter, né? Deve ter ficado um tempinho na barrica, né? Como é que se fala, hein? Engraçado esse vinho, ele tá me passando umas notas aqui que eu não tô conseguindo me, como é que se fala assim? Ele tá com gosto de fruta, mas não é assim uma fruta é uma fruta vermelha, mas não é fruta negra, sabe? Alguma coisa mais, sei lá, uma cereja, mas ao mesmo tempo ele tem assim um cheiro assim meio de, sei lá, de fazenda. Com esse narizão grande desse jeito. É um cheiro, assim, é um aroma de um vinho que até hoje eu nunca tinha, assim, sentido, sabe? É um cheiro gostoso, coisa e tal, mas um meio um pouco indefinido. Eu acho que só depois que eu beber eu posso... Bom, eu vou ter que beber pra ver realmente o que eu vou achar, porque o aroma dele eu achei um aroma gostoso, frescor assim, mas não tem uma coisa assim muito definida. Pode ser que ele já ficou um tempo de guarda, já tem um tempinho de guarda aí, né? Já amenizou bastante as coisas dele e eu não consegui
detectar ainda assim realmente o que eu tô sentindo, não. Então eu vou beber um pouquinho pra ver que. Bom, muito bom. O tanino assim você já quase não sente ele tanto assim áspero, né? Ou seja, foi um vinho que já guardaram um pouco. A tendência deles é amenizar realmente, né? Vinho muito bom, mas é assim, o cheiro dele, eu não vou falar que seja um cheiro de tabaco ou que seja um cheiro de canela, mas é um cheiro assim que é um cheiro particular, não é um cheiro assim que realmente pode ser porque seja um vinho um pouco mais envelhecido. Já é 2019, né? 2023 já tem um tempinho aí, né? Então, seja, pode ser que ele tá com bastante cheiro de barrica, aroma de barrica, assim, que eu não consegui achar, assim, de frutas vermelhas, de frutas negras, assim, né? Mesmo sendo Cabernet Sauvignon, que geralmente passa notas assim pra gente, né? Eu vou ficar mais mesmo assim com um tabaco, uma canela, assim, sabe, uma coisa mais de especiarias, assim, né? Não de frutas em si. Mas é um. Bom, né? É um vinho fantástico, né, cara? É um vinho muito bom, mano. Frescor, sabe? É um vinho que você vai. Como é que fala assim? Acho que um churrasco ele vai. Puta, vai casar muito bem, mano. Aquela carne meia gordurosa e coisa e tal. Mas, mano, vinho bom. Se você. Ele não é um vinho assim. Eu acharia que ele seria um vinho mais escuro, mas. Dá até pra ver assim a sombra do meu dedo do outro lado, né? E o anel de cima dele assim tá bem meio transparente. Mais parecido com um Pinot Noir, sabe? Não é óbvio, não é um Pinot Noir, mas é assim. Mais transparente, assim, parecido com um Pinot Noir. Mas como é que fala assim? O álcool dele escorre bem suavemente assim na taça. É uma coisa linda de se ver. E o vinho é fantástico, mano. É um grande reserva. Quem quiser comprar, pode comprar, porque é um vinho muito bom. Eu, eu não tem como falar que o vinho não é bom. O vinho é muito bom, cara. Mas é um vinho que, como é que fala assim? Eu não senti muito notas de frutas vermelhas, não. Mais de fazenda, mais de. Como é que se fala assim? De tabaco, mais de barril, né? No caso, especiarias, né? Mas de frutamento eu não achei muito, não. Mas, ou seja, fica aí. Quem quiser comprar, é um tabali pedregoso. Essa tabali parece que ela tem vários vinhos. Acho que tem Cabernet, Merlot. Não, eu sei que tem vários. Eu não vi assim todos, né? Shiraz também tem. Mas como eu já tinha bebido Shiraz, eu quero beber falei, vou comprar o Cabernet Sauvignon pra gente experimentar. Vinho bom, de boa qualidade, país também excelente. Quem quiser comprar, pode comprar. Gran Reserva 2019, grau alcoólico 14%, tá bom? Então, ou seja, fica a dica aí. Quem quiser experimentar, experimenta. Depois, se quiser comentar aí nos vídeos, comenta, tá bom, gente? Bom, então, ou seja, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. E óbvio que o próximo vinho eu já falei que vai ser argentino e Malbec. Então, seja, na hora que a gente arrumar um tempinho, a gente vai gravar mais um vídeo. Espero gravar um vídeo só. Não quero fazer 2 vídeos como foi feito hoje, tá bom? Mas erros acontecem, eu sou ser humano e todo mundo erra. E me desculpa, mas pro futuro a gente tem que. A tendência é melhorar. E óbvio, eu vou dar muita mais informações para vocês nos próximos vídeos. A gente vai ter uma comunicação fantástica aqui. Espero que vocês tenham gostado do que eu tô passando para vocês. Algumas coisas que pode ser que pessoas não sabiam e já vai passar a saber agora. E como é que fala assim, tudo que for possível de informação que eu conseguir captar e passar para vocês, experiência assim, eu vou passar para a coisa ficar bem legal, tá? Eu vou me despedir daqui. Um beijo no coração de vocês. Quero que vocês tenham uma excelente semana pela frente. Até o próximo vídeo. Se precisar de alguma coisa, bota nos comentários que com certeza eu vou dar um jeito para vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus. Você, homens e mulheres e jovens, quem estiver assistindo esse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.